Olá pessoal, aqui é Felipe Pires, professor de Ética e Legislação, e aqui é a continuação da nossa aula sobre o que é ética. Então, nós falamos anteriormente que existe uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa discordância entre os teóricos a respeito das similaridades e diferenças entre os conceitos de ética e moral. E nessa parte nós vamos analisar alguns dicionários do latim e do grego para observar como esses dicionários, conceituam ou traduzem, para outras línguas o significado das raízes etimológicas das palavras ética e moral. A palavra ética, em primeiro lugar, ela vem do grego, que era o idioma original da filosofia. A filosofia surge na Grécia por volta do século V a.C. e ela se estende até quando o Império Romano ele domina toda a região. Nesse momento, a palavra ética ela vai ser traduzida, ou seja, vai haver a troca da palavra ética pela palavra moral, que vem do latim. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ética tem na sua raiz a palavra grega ethos, que significa costume e uso. Uso no sentido do que se faz corriqueiramente. Então, esse sentido de costume e de uso está ligado, às raízes, ali, ao início dessa palavra ethos, que vai derivar na palavra étique, de onde vem a palavra ética. Então, ethos, costume e uso, cujo plural etea, vamos dizer assim, um lugar de estadia, um lugar onde a pessoa costuma ficar, digamos assim, uma residência, vamos dizer assim, no sentido de morada, de um lugar que costuma, cercar a pessoa. Isso tem uma relação também com o fato de o lugar, digamos assim, o lugar onde se costuma estar, o lugar de origem da pessoa, determinar também os costumes. Isso tem uma relação. E aqui é interessante você observar essa palavra cacoetés. O etés vem de ethos também, que significa com maus hábitos, a pessoa ter maus hábitos. Então, esse sentido de costume e de hábitos está muito ligado a esta palavra. Se formos olhar nesse segundo dicionário etimológico, já aquele era um dicionário para o inglês, esse já é para o francês, você tem a mesma palavra ethos. Então você vai ter um sentido aqui de um lugar habitual, e também o abrigo dos animais, ou seja, você tem aquele sentido de assim, um local habitual, uma morada mesmo, seja dos animais, seja dos homens. E aí você tem outra definição que é a maneira de ser habitual, ou seja, aquele costume, E está ligado também aos hábitos. E aí você tem costume e caráter. O caráter, ele
significa uma certa disposição que a pessoa tem de realizar as coisas de uma determinada maneira. Você tem uma certa predisposição a já agir de uma determinada forma. Isso significa o caráter. Aí ele dá o sentido aqui, caráter, comportamento. Ou seja, é como assim, se o caráter é que determinasse o comportamento. Então, os gregos tinham muito bem essa noção de caráter como aquilo que predispõe a agir de uma determinada forma. E isso está ligado diretamente a essa palavra ethos. Um terceiro dicionário, você tem já um dicionário, né, do grego antigo já mais ligado diretamente à filosofia. Nós teremos aqui a ideia, né, de segundo Aristóteles, né, ele diz que vamos dizer que o estudo das virtudes habituais, né, o estudo da ética, em geral, ele começa no tempo de Sócrates, século IV a.C. Antes disso, não que as pessoas não falassem do comportamento humano, mas o estudo mais focado, né, no comportamento humano começa, segundo Aristóteles, a partir de Sócrates, dentro do âmbito da filosofia grega. E aí a gente tem o termo etiquê arete, o etiquê já derivando de ethos, e arete significa virtude. A virtude é aquela ação, né, que ela se volta para o bem, digamos assim, né? É uma ação boa. Aliás, é uma predisposição que o homem tem, né, de agir de acordo com o bem, né? Por exemplo, a coragem é uma virtude, né? Então, a pessoa ter coragem, ter a virtude da coragem vai significar, né, atitudes corajosas. Vai predispor, né, aquela pessoa a ter atitudes corajosas. Esse conjunto de virtudes e vícios, né, vai se unir no que se chama o caráter humano. Então você tem aqui a tradução de etiquette por virtude moral, ou seja, ele já traduz para a palavra latina, né, moral. E aí você tem novamente aqui o termo ethos, que ele dá como tradução o caráter. Aí você tem uma frase de Heráclito, que foi um filósofo pré-socrático, ou seja, anterior a Sócrates, do século IV a.C., que ele fala ethos anthropoi daimon, que significa para um ser humano caráter é destino, ou seja, o caráter determina o que as ações da pessoa, né, e portanto vai determinar o destino dessa pessoa. Então, essa noção ela é bastante forte na filosofia grega antiga, que é de onde vem a origem desse termo ética. E aqui tem também outra frase interessante, que é de Zenão o estoico, não o pré-socrático, que ele diz que o ethos é a primavera da vida, do qual as ações individualmente fluem, né? Ou seja, todas as ações individuais, elas fluem do ethos, ou seja, do caráter da pessoa. E aí você tem passando para os dicionários latinos, você vê que a palavra moral, ela vem do termo aqui moralis, cuja definição significa
o que está relacionado com a ética, a moral, ou seja, você e que também se relaciona, né, diz respeito à filosofia moral. Ou seja, você já vê esta relação muito próxima entre Morales e a questão do ethos, né, no sentido de caráter. E aí você tem um termo ainda mais radical, que é o mos, de onde vem Morales, né? Mos, mores, que significa uma prática estabelecida, ou seja, você já tem aquele sentido de costume, né? De uso que aparecia lá no ethos, aqui aparece também no mos, né? Uma prática estabelecida, costume ou uso, ou seja, basicamente a mesma definição. E aí você tem as práticas, né, que prevalecem em um lugar, veja a ligação entre o lugar e as práticas daquele lugar, como se o lugar determinasse as práticas, né, e vice-versa também, costume, né, costume como guia para a ação, ou seja, aquele costume que você tem, ele guia a sua ação, né. Aí tem o termo aqui mos maiorum, que é um costume herdado, né, uma tradição, também está ligado a essa noção. Costumes civilizados, né? E aí você tem uma outra definição que é da forma costumeira ou tradicional, né? Do modo costumeiro ou tradicional de se agir. E aí você tem também outra definição de hábitos, né? Você vê que segue tudo nessa linha, né? Da morada, do hábito, né? Do local, dos costumes. Então, hábitos de uma comunidade, geração, né? A respeito do certo e do errado, né? Moral, etc. Conduta habitual, aqui, caráter, disposição, modos, né? Ou seja, o caráter como disposição para agir de uma determinada forma, ou seja, predispõe, o seu caráter lhe predispõe a agir de uma determinada forma. O caráter de uma pessoa como padrão de conduta. Mais uma vez, a mesma coisa, o caráter da pessoa predispõe a você adotar uma determinada conduta. E aí tem um sentido de disposição favorável também. E aí, por fim, a definição de maneira de fazer algo, modo, estilo, né? A maneira com qual se faz algo. Então você vê que, vocês podem ver que pela etimologia, os termos se confundem, né? Como se fosse realmente uma tradução, né? Claro que cada língua detém suas particularidades, né? Cada povo entende aquela palavra, né? Não existe uma tradução realmente precisa, totalmente precisa, direta, mas você vê que mantém aquele, vamos dizer que aquela ideia geral, né? Entre ética e moral. Então é isso, pessoal. Essa parte está encerrada e nós voltamos para a terceira parte. Um abraço e até a terceira parte.